Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa que leva o nome de um jovem. O choro de cortar o coração de uma menina na noite silenciosa. Chovia forte, o trovão ribombava alto. Os relâmpagos revelavam uma imagem trágica. Ela tentava correr atrás da mãe para se agarrar a ela, seus braços de búfalo balançando ao vento e à água. Ela tentava persegui-la, gritando: "Mãe, não vá. Fique comigo. Não me deixe, eu imploro. Se você me deixar, como poderei viver?" Os passos eram tão pesados que eram de partir o coração. As pernas da menina tremiam, seu corpo estava encharcado, suas lágrimas se misturavam às gotas de chuva. Seus gritos ficavam cada vez mais fracos, seus soluços que a faziam desabar desvaneciam-se em desespero. Os passos da mulher ficavam cada vez mais rápidos, ignorando os pedidos de ajuda de sua própria carne e sangue. Ela apenas devolvia uma extrema indiferença. A figura querida de sua mãe gradualmente desaparecia na noite. Ela entrou no carro onde seu amante a esperava. Natália cambaleou ao pé do Dick, com o corpo coberto de lama. Ela olhou com lágrimas nos olhos para o carro de luxo que desaparecia lentamente em desespero. Então minha mãe me deixou, seguiu seu amante, seguiu um homem 15 anos mais novo que ela, deixando para trás um futuro que nem eu conseguia imaginar. Eu só precisava da minha mãe, só precisava do amor dela, só precisava da sombra dela para me apoiar. E, no entanto, justamente por causa desse tipo de amor, do egoísmo supremo, ela me deixou. Desabei no chão, o pânico tomou conta de mim. Eu sabia que tinha perdido algo muito importante. Também imaginei o que aconteceria comigo sem minha mãe. Quem me criaria? Quem me protegeria? Fiquei com medo, levantei-me e corri para casa o mais rápido que pude. Vovó, minha mãe se foi. Minha mãe nos deixou. Vovó, por favor, leve minha mãe de volta. Eu quero minha mãe. Eu imploro, vovó. Abracei-a, as lágrimas caindo sem parar. Eu ainda tinha esperança de que houvesse alguma força sobrenatural que pudesse trazer minha mãe de volta. Talvez esse fosse o maior desejo da minha vida. Mas não, minha mãe havia me deixado por seu jovem amante. Desde pequena, não entendia por que minha mãe me chamou de Natália. Eu tinha apenas 12 anos, a idade dos sonhos. Não tive tanta sorte quanto meus colegas. Quando eu tinha 8 anos, meu pai morreu em um acidente. 2 anos depois, meus avós expulsaram minha mãe e eu de casa. Finalmente, minha mãe e eu fomos morar com minha avó. Minha avó era sozinha, não tinha filhos homens. Minha avó tinha 3 filhas, todas casadas em lugares distantes. Durante todo o dia, minha mãe e eu íamos morar com minha avó. Embora minha avó se sentisse triste pela minha família, aos seus olhos eu sabia que ela amava muito a mim e a minha mãe. Também era porque minha avó morava sozinha. Quando estava doente, quando sentia dor, ninguém cuidava dela. Minha mãe e eu voltamos. Talvez pudéssemos ser um apoio para minha avó na velhice. Nós 3 morávamos em uma casa pequena e decadente ao pé do Dick. No passado, quando morávamos em Fouquet, minha mãe trabalhava como costureira. Mas desde que cheguei aqui, numa região rural pobre, só há campos que se estendem até onde a vista alcança. Todos os dias, minha mãe trabalha duro nos campos. Ela volta a se dedicar à agricultura e cria mais alguns rebanhos de patos e porcos. Minha mãe era uma mulher linda, herdou da avó a pele branca e um corpo roliço e elegante. Desde que meu pai faleceu, muitos homens vieram flertar e pedir minha mãe em casamento. Mas minha mãe recusou. Toda vez que um homem estranho vinha à minha casa, eu não gostava. Eu os odiava, tinha medo que levassem minha mãe embora. Quando voltei para a casa da minha mãe, fiquei muito feliz. Vivia em paz. Mesmo com a morte do meu pai, com o amor da minha mãe e da minha avó, eu ainda me sentia extremamente feliz. No início, minha mãe só tinha Helena por perto, com alguns campos, depois um bando de galinhas e alguns búfalos. Eu não precisava me preocupar que alguém viesse e levasse minha mãe embora. Ela às vezes brincava: "Deixe-me casar, depois eu dou à luz um bebê para você brincar." Eu sempre tinha medo das piadas dela. Eu sempre fazia caretas e reagia violentamente cada vez que ela me provocava daquele jeito. A vida da minha família transcorreu tranquilamente assim. Até que uma equipe de construção chegou à aldeia para realizar um projeto de linha de energia, eles vieram à minha casa para discutir o aluguel de um canto do jardim para montar um acampamento para os trabalhadores. Devido a circunstâncias difíceis, minha mãe e minha avó concordaram imediatamente. De qualquer forma, não custaria nada. Depois que o projeto estivesse concluído, eles nos devolveriam o local. E, melhor ainda,
Sugeriram que minha mãe cozinhasse para os irmãos daquela equipe durante o período de paralisação. Minha mãe aceitou imediatamente. Ela estava muito feliz por ter outro emprego, por poder ter mais renda para melhorar as refeições para mim e minha avó. Naquela equipe, lembro-me de que havia um cara chamado Emílio, um engenheiro civil, que era o responsável pelo projeto. Ele era de Fúquia, 12 anos mais novo que minha mãe. Minha mãe tem 40 anos este ano, enquanto ele tem mais de 28. Ele tem um rosto alegre e um jeito muito suave e doce de falar. Era ele quem cuidava de todas as atividades dos irmãos do grupo, dava dinheiro para minha mãe ir ao mercado, fazia contabilidade e pagava o salário de todos. Mesmo sendo criança, eu não sabia por que não gostava dele. Eu odiava quando ele sorria, odiava quando ele encarava minha mãe e odiava quando ele a mimava demais. Ele olhava para minha mãe com frequência. Minha mãe se vestia cada vez mais de forma reveladora. Como precisava interagir e conversar com minha mãe, o Sr. Emílio se tornou cada vez mais próximo dela. Ele sempre pareceu uma pessoa alegre e responsável. Quando chegou aqui, ainda chamava minha mãe de irmã, uma forma educada de se dirigir a ela. Mas, depois de um tempo, passou a chamá-la pelo nome. Minha mãe também conversava muito com ele sobre isso, mas recebia apenas sorrisos vagos. No começo eu te chamava de irmã, mas agora vou te chamar pelo seu nome, irmã, por conveniência. Sempre que tinha tempo livre, ele vinha à casa da minha mãe para brincar. As histórias e conversas gradualmente o aproximaram. Ele frequentemente corria para ajudar minha mãe com as tarefas domésticas, cochichando sobre sua família e seu futuro. Toda vez que voltava para Fúquia, comprava presentes para minha mãe, às vezes cosméticos, às vezes pijamas. Sei que minha mãe gosta muito dessas coisas, porque neste lugar pobre, quando ela ousará comprar coisas tão caras? Além disso, sendo uma mulher casada e cujo marido faleceu há tanto tempo, minha mãe também deve gostar cada vez mais da atenção, dos elogios e das palavras doces que lhe são dadas. Helena está tão linda hoje. Você está tão linda hoje. Gostaria que Emílio tivesse uma esposa como Helena. Quando ouvia essas piadas, via minha mãe tímida como uma menina, com as bochechas coradas. Esses elogios lisonjeiros sempre me incomodavam. Olhando para o rosto dele, percebi que estava cheio de hipocrisia. Claro, ele não gostava nem um pouco de mim. Muitas vezes eu demonstrava uma atitude ruim em relação a ele. Sempre que ele provocava minha mãe, eu sempre criava interrupções para evitar sua invasão excessiva. É por isso que minha mãe estava frequentemente brava comigo ultimamente. Minha mãe sempre me repreendia sem motivo. Depois dessas palavras desagradáveis, havia olhares gentis e sorrisos calorosos para ele. Ultimamente, minha mãe mudou muito. Ela tenta ser mais bonita. Seu estilo de se vestir não é mais tão desleixado como antes. Ela está sempre limpa e arrumada, as roupas que faziam o portão alto e o muro quase desaparecerem. Em vez disso, há roupas mais curtas e frágeis. Minha mãe gastou todo o dinheiro da venda dos patos para mudar o penteado. Sinto que minha mãe é mais jovem, ama mais a vida e tem alguma simpatia por aquele homem. Minha mãe mudou a maneira como falava com o Sr. Emílio. A gentileza e o charme em suas palavras são algo que eu nunca vi nela. Certa vez, eu disse à minha mãe: cuidado com o Sr. Emílio, eu vejo espiando você muito. Ele não é uma boa pessoa. Toda vez que você usa uma camisa decotada, ele olha para você. Ele até sorri para você, eu não gosto dele nem um pouco. Minha mãe respondeu às minhas palavras com raiva e desprezo. O que você sabe? Você é apenas uma criança? Concentre-se apenas em seus estudos. Por que se preocupar com assuntos de adultos? Em momentos como esse, eu só conseguia ficar bravo com minha mãe, e com ele. Eu tinha medo de que um dia minha mãe gostasse do Sr. Emílio, ela não me amasse mais. Não era sem razão que eu odiava cada vez mais. Muitas vezes, quando eu ia sem querer ao barracão para brincar com meu tio, sempre ouvia aquelas palavras cheias de cheiro de playboy. A dona Helena está muito gostosa ultimamente, uma mãe solteira diferente, cada parte do corpo dela é perfeita, roliça. Ela está tão atraente na camisa que eu comprei para ela, tão deliciosa. Cada vez que eu ouvia essas palavras maldosas, minha raiva aumentava muitas vezes. Eu não ousava contar para minha mãe porque achava que ela nunca acreditaria em mim. Ultimamente, ele costumava levar minha mãe ao mercado. Havia noites em que ele não comia com a equipe, mas vinha comer com minha família. Minha avó não pensava muito nisso, ela não sabia o que estava acontecendo. Ela era uma pessoa honesta, ela apenas achava que ele amava minha mãe e a mim, então ela frequentemente vinha ajudar com as tarefas domésticas e comia comigo. Acho que a maneira como minha mãe o servia era ainda mais atenciosa do que a minha.
Dia após dia, o amor e o cuidado da minha mãe por mim diminuíam gradualmente. Havia uma certa distância entre mim e minha mãe porque eu entendia que a mente dela estava naquele homem. Eu também não sabia que tipo de poção mágica aquele homem havia dado à minha mãe para que ela se apaixonasse por um homem 10 anos mais novo que ela. Eu era jovem demais para entender o que minha mãe precisava, o que ela esperava. Eu não entendia o que era amor, não entendia os sentimentos de uma mulher sem marido. Eu só queria que minha mãe me amasse. Eu não queria que ninguém tirasse esse amor de mim. Agora, não apenas durante as refeições, mas todas as noites, ele e minha mãe sentavam-se e conversavam ao pé do dique. Todas as noites, minha mãe se vestia com suas melhores roupas, tomava banho e cheirava bem para esperar que ele chegasse, depois os dois iam até o pé do dique para conversar. Assuntos pessoais, me dar aulas particulares, estavam quase no fim. Olhando pela janela, vendo as silhuetas dos dois, meu coração queimava como fogo. Eu só queria gritar bem alto para ele sair dali, sair da minha vida com minha mãe e eu. Uma vez, quando voltei da escola, acidentalmente vi os dois se abraçando na cozinha. Bati a porta e gritei alto: "O que você fez com a minha mãe? Por que você comprou a minha mãe?" Pensei que aqueles dois ficariam muito envergonhados com aquela ação quando eu descobrisse, mas não. Minha mãe estava louca, ela me puxou e me sacudiu com força. "Crianças, o que as crianças sabem? Entrem. Da próxima vez, eu proíbo vocês de interferirem em assuntos de adultos, entenderam?" Chorei depois que minha mãe disse isso. Odeio minha mãe, não quero ver essas fotos de jeito nenhum. Ele sempre demonstra uma atitude ruim em relação a mim quando minha mãe não está em casa. Na frente da minha mãe, ele age como se importasse, mas depois me olha como um inimigo, eu sei. Só eu conheço sua verdadeira face. Aceito e prometo a mim mesma que, de agora em diante, não me envolverei mais nos assuntos da minha mãe. Dia após dia, minha mãe está cada vez mais apaixonada por ele. Ele sempre despeja nos ouvidos da minha mãe palavras doces e melosas, promessas de um futuro brilhante, uma vida feliz cheia de coisas materiais que toda mulher deseja. Sei que minha mãe está se afogando nessas palavras doces. Ninguém pode tirá-la disso. Vejo cada vez mais deles sendo carinhosos, se abraçando, se beijando. Minha mãe e ele não estão mais se escondendo. Os dois namoraram abertamente. Minha mãe está imersa naquele maldito amor. Os rumores estão se espalhando cada vez mais. Minha mãe ignorou essas fofocas. Todos os dias, ela e o velho ainda esperavam um pelo outro para ir ao mercado, ainda esperavam um pelo outro para ir a um lugar que eu nunca ousei imaginar. Quanto a mim, cada dia na escola era uma tortura insuportável. Sua mãe está tendo um caso com um rapaz ultimamente. Sua mãe é piloto. Essas palavras me machucaram muito. Cada vez que as ouvia, eu só conseguia chorar, apenas abaixar a cabeça e aceitar aquelas lágrimas. Minha mãe nunca as tinha visto. Ela não se importava mais comigo, não sabia mais o que eu precisava, como eu estava em crise. Ainda mais doloroso, tive que testemunhar muitas vezes minha mãe e o velho fazendo sexo na cama onde minha mãe e eu costumávamos dormir. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha como escapar dessa situação. Eu só queria que o velho saísse dali, saísse da minha vida e da minha mãe. Será que isso se tornará realidade? Tornei-me uma garota taciturna e quieta. Eu não era mais uma garota alegre e feliz. Ódio e ressentimento estavam sempre evidentes em meu rosto. O tempo passou. Eles estavam juntos há quase um ano. De repente, esta tarde, ouvi a notícia de que o projeto estava concluído. Sua equipe de construção se mudaria para outro lugar. E, claro, ele também iria embora. Eu estava tão feliz. O que eu tanto desejava havia se realizado. Antes da mudança, toda a equipe fez uma festa de despedida e jantou na minha casa. Eu sabia que minha mãe não estava feliz. Seu rosto demonstrava decepção. Os sorrisos haviam desaparecido. Hoje, ela estava muito quieta. Nem prestou atenção às minhas perguntas. Fazia muito tempo que eu não a via tão triste. Durante a refeição, os aplausos e o som estridente dos pinheiros enchiam um canto da vizinhança. Todos se revezavam para agradecer a minha avó e a minha mãe. Mas, em resposta, houve apenas um leve sorriso da minha mãe. Eu sabia que minha mãe estava triste por ter que deixar seu amante, a pessoa por quem ela se apaixonara e a quem se apegara por tanto tempo. O senhor Emílio ainda agia como se nada tivesse acontecido. Ele ainda estava feliz, ainda ria e conversava alegremente. Os tios faziam perguntas aleatórias. A Helena vai seguir o Emílio para a FUC. Você quer seguir meus irmãos e eu para os novos projetos?
Minha mãe apenas sorriu ironicamente. Não, eu não vou a lugar nenhum. Eu ainda tenho que ficar, sou eu, as crianças e minha velha mãe. O riso irrompeu novamente. Não sei por quê, naquele momento, senti tanta pena da minha mãe. Depois do jantar, os homens voltaram para a cabana para descansar e se preparar para a viagem. Naquela noite, minha mãe e o velho foram até o dique para se confidenciarem. Não sei o que eles estavam fazendo lá, o que os consolava. Mas eu sentia pena da minha mãe. Eu odiava o velho por aparecer na vida da minha mãe, fazendo-a sofrer daquele jeito. Depois que minha mãe voltou para o quarto, olhei para cima e a vi chorando, com os olhos vermelhos. Pensei comigo mesma, você realmente o ama? Você precisa tanto dele. Perguntei, mãe, o que há de errado com você? Por que você está chorando? Eu só queria confortá-la e encorajá-la. Mas então minha mãe gritou comigo, mãe, calhe a boca, me deixe em paz. O que eu fiz de errado? Porque ela continuava descontando toda a sua raiva em mim. Ou ela achava que eu era um fardo para ela, que por minha causa ela não podia estar com seu amante. Eu só conseguia chorar silenciosamente. Eu queria que o tempo passasse rápido. Desejo que dia após dia essas pessoas saiam daqui para que minha mãe possa voltar a ser como era antes. E então, eles fizeram as malas e foram embora. Depois de limpar todo o acampamento, todos entraram no carro e foram para outro canteiro de obras a 80 quilômetros da minha casa. Ele também veio se despedir da minha avó e da minha mãe. Depois, puxou minha mãe para a cozinha. Não sei o que ele sussurrou no ouvido da minha mãe. Um pedido de desculpas. Ou uma última confissão de amor. Então ele foi embora. Sua figura desapareceu gradualmente. Minha mãe não saiu para se despedir dele. Ela ficou sentada em casa. Ela devia estar com raiva, chateada por ele a ter deixado. Eu estava feliz, muito feliz. Senti como se tivesse voltado a ser eu mesma. O céu estava claro hoje. Continuei correndo pela casa. O dia todo, minha mãe não fez nada, apenas ficou deitada ali, mexendo no celular. Eu sabia que ela estava mandando mensagem para ele. Mas não me importei, porque pensei, ele vai embora daqui de qualquer jeito. Naquela noite, chovia forte, com trovões e relâmpagos. Minha mãe estava sentada na porta, olhando para o dique, segurando o celular com força. De vez em quando, ela o abria e mandava uma mensagem, como se algo estivesse prestes a acontecer. Hoje, como estava chovendo, fui dormir cedo. Depois de um breve cochilo, acordei. Olhei para o relógio, eram 10h50. Minha mãe ainda estava sentada lá, ainda segurando o celular. Olhando para ela distraidamente, eu não sabia o que fazer. Depois de um tempo, adormeci novamente. De repente, ouvi um rangido na porta do armário e acordei. Vi minha mãe colocando roupas em uma mala velha. Eu não sabia o que estava acontecendo, então disse, mãe, está tarde, por que você não está dormindo? O que você está fazendo? A única resposta que obtive foi silêncio. Então minha mãe saiu correndo de casa. Ao ver isso, enxuguei as lágrimas, saí correndo da cama e corri atrás dela. Minha mãe continuou correndo em direção ao dique. Vi a luz de um carro no dique. Era ele. Ele veio buscar minha mãe. Mãe, mãe. Meus gritos rasgavam o céu. Corri freneticamente em sua direção, não importava quanta chuva caísse ou quantas vezes eu caísse. No entanto, minha mãe correu o mais rápido que pôde. Eu não conseguia alcançá-la. E se conseguisse, conseguiria ficar com ela? Por quê? Porque ela abandonaria sua filha inocente para seguir aquele homem. Eu caí. Então minha mãe realmente me abandonou. Será que ela poderia abrir mão de sua filha só por um homem estranho? Nos dias que se seguiram, eu estava perdido em decepção e falta de alma. Sentia a falta da minha mãe. Agora eu só tinha minha avó. Meu pai faleceu cedo. Minha mãe foi embora por causa do amante. Havia uma criança de 12 anos deixada para trás. O que eu deveria fazer? Depois disso, fiquei deprimido, parei de comer por vários dias. Vê-la distraidamente, indo até a base do dique todos os dias para esperar pela filha, eu ficava muito triste. Minha avó e eu pensávamos que minha mãe ficaria fora apenas por alguns dias e voltaria. Mas não. Esperei dia após dia, mês após mês, mas minha mãe nunca voltou. Eu nem sabia como minha mãe estava. Minha mãe não se importava com quão doentes ela e eu estávamos. Ela era uma pessoa tão má. Ela poderia trocar o amor de seus filhos para correr atrás de seu amante. Ela era tão má.
Ela não merecia ser minha mãe. Ao longo dos anos, fui o principal ganha-pão desta família. Uma menina de 12 anos tinha que fazer o trabalho de um adulto. Eu cuidava de tudo para a família, desde cuidar da minha avó até a agricultura. Como os vizinhos amavam a órfã, os tios e tias ajudavam com o trabalho pesado. Cresci assim, sem pai, sem mãe. Se alguém me perguntasse, nesta vida, o que você mais odeia? Talvez minha resposta fosse odiá-la, minha mãe. Eu a odeio até os ossos. Mesmo agora, o ódio dentro de mim ainda não pode ser apaziguado. Não, ninguém entende o sofrimento dentro de mim quando minha mãe não está ao meu lado. Uma adolescente teve que se levantar e lutar contra a vida, uma vida que é muito difícil, muito amarga. Depois de alguns anos, sem notícias daquela mãe, recebi notícias de um parente. Minha mãe agora morava com ele em Fouque. Eles alugaram uma casa nos arredores e tiveram 2 filhos juntos. O mais lamentável era que Emílio havia se casado em Fouque antes de se casar com minha mãe. Que infortunio. Eu não conseguia imaginar que, durante todos aqueles anos, minha mãe não tivesse visitado a avó ou a mim uma única vez. Ela não se importava se a mãe estava viva ou morta. Muitas vezes, minha avó me dizia: Ei, Natália, você já é adulta. Vá para Fouque e encontre sua mãe. Mas minha resposta era: não, nunca. No dia em que minha avó morreu, minha mãe também não voltou. Não sei se minha mãe não sabia ou se era tímida na frente dos vizinhos, mas eu estava acostumado e insensível a tudo. Para mim, se ela existia ou não, não importava mais. Agora, sou uma garota de 24 anos. 12 anos se passaram, nunca mais a vi e não quero vê-la novamente. Sou assombrada pelo passado, pela ferida no meu coração. Quando ela vai sarar? Há momentos em que me sinto fraca, ainda anseio pela proteção do amor maternal da minha mãe. Muitas vezes, a dor volta, o arrependimento surge. Realmente, não sei mais o que fazer. Naquela época, eu tinha 24 anos. Um grupo de construção civil veio à minha aldeia e pediu para ficar na casa da minha avó. Essa foi a oportunidade fatídica para eu conhecer meu atual marido. Ele era bom, muito gentil. Era 8 anos mais velho que eu e era engenheiro. Ele também era de Fouque. Quando me viu, sentiu pena de mim. Mais tarde, quando nos conhecemos, contei a ele sobre minha situação. Ele me amava de todo o coração. Nos conhecemos por 1 ano antes de nos casarmos. No dia do casamento, não havia ninguém, apenas os vizinhos. Não havia mãe, nem avó. Ele me entendia e simpatizava com tudo em mim. Ele também perdeu o pai e a mãe quando era jovem, então ele podia entender como era a minha situação. Depois disso, fui morar em Fouque. Alguns anos depois, também perguntei a parentes distantes sobre a situação da minha mãe. Soube que Emílio a abandonou mais tarde. As outras crianças sofreram muito. Minha mãe agora precisa catar garrafas e lixo para sobreviver e criar seus 2 filhos. Fui visitá-la muitas vezes, mas ela sempre me evitava. Eu entendia que ela poderia estar arrependida de ter me deixado pelo amante tantos anos atrás. Agora, esse era o resultado que ela tinha que suportar. Deixar seu filho inocente para seguir um homem 10 anos mais novo que ela. Agora, tenho filhos. Não a odeio mais. Finalmente, encontrei minha própria felicidade. Quanto à forma como ela vive, esse é o preço que ela tem que pagar pelo que fez aos filhos. A isso, a mim. Ela morreu há muito tempo. Agora viverei com a felicidade que tenho agora. Então é aqui que a nossa história termina. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse eu? Você acha que o amor existe para quem não é nós? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar nosso canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós nesta aventura apaixonante e dramática em que cada história tem uma realidade. Aguardamos ansiosamente por ver você em novas histórias.